Olá, conversaremos agora sobre a situação problematizadora envolvendo o processo de abertura de capital. Esse processo de abertura de capital é quando a empresa pensa em colocar suas ações em negociação em bolsa. É de uma empresa nordestina chamada de Pague Menos. Quer dizer, essa empresa ela é originária da mente empreendedora de Deusmar Queiroz, que funda a operação lá na cidade de Fortaleza. Essa operação ela vem evoluindo ao longo do tempo até encontrar, na verdade, com esse desejo de abrir seu capital. E a ideia é discutir justamente essa situação. Nessa nossa aula, temos um objetivo proposto, que é esse objetivo de apresentar essa situação problematizadora associada à empresa Pague Menos. Se vamos tentar entender a organização, aí precisamos entender a organização a partir dessa mente visionária empreendedora do empresário Deusmar Queiroz, que há alguns anos funda na cidade de Fortaleza uma farmácia. Essa farmácia aí tem o nome de Pague Menos. Posteriormente, ele passa a tentar colocar em prática, né, o conceito de drugstore, quer dizer, um local que vende tudo até remédio. Seria mais ou menos essa a ideia. Mas que essa evolução traz alguns desafios. Então, o objetivo dessa situação é tentar compreender alguns desafios associados a esse crescimento, notadamente aqueles desafios que podem ser entendidos a partir do olhar de um relatório contábil específico, que é o balanço patrimonial. Se desejamos entender as informações apresentadas pela empresa Pague Menos, precisamos entender isso a partir dos diferentes olhares dos diversos stakeholders que a organização tem. E aí o que é que vimos? Que o stakeholder representa, na verdade, aquele interessado na organização. E podemos ter diferentes interessados, como clientes, investidores, quer dizer, analistas, quer dizer, um conjunto muito grande de públicos com interesses variados na empresa. Naturalmente, se o interesse é do stakeholder cliente, do interessado cliente, o foco do olhar é diferenciado daquele interesse, por exemplo, de um profissional de finanças que vai tentar fazer um olhar a partir de um conjunto diferenciado de informações. Se o nosso olhar enquanto interessado é um olhar de consumidor, se eu desejar obter informações sobre a empresa, eu poderia entrar no site dessa empresa, possivelmente o site de maior e mais fácil acesso é o site voltado para esse stakeholder específico, que é o consumidor. Então, se porventura entrássemos aí no site paguemenos.com.br, possivelmente é um site voltado para o consumidor, e a partir daí você vai ter uma série de informações sobre produtos, preços, condições promocionais que a empresa oferece. Obviamente, toda a comunicação é pensada e dirigida para isso. Agora, e se de repente o nosso olhar fosse um olhar diferenciado, né? O olhar do stakeholder consumidor, mas sim do investidor, do analista, do credor, quer dizer, aquele que tem o interesse em ter uma relação financeira com a empresa Pague Menos. Aí, nesse caso, com toda certeza, a empresa vai estabelecer um canal para poder estabelecer um diálogo com esse stakeholder, potencial investidor, quer dizer, credor, quer dizer, aquele que vai estabelecer uma relação com as suas finanças. E se nesse caso, esse interessado nas finanças da organização é um aluno de finanças, então, por exemplo, um aluno no nosso curso, ele começa a ver que essa situação ela é construída para poder enfatizar o uso de um relatório contábil, que é o balanço patrimonial. Mas, naturalmente, ela se vale de uma série de conceitos trabalhados por nós nos nossos capítulos anteriores. Então, por exemplo, lá no nosso primeiro capítulo, nós vimos a importância de reconhecer essas relações de agência ou de interesses variados associados às informações e à forma como essas informações são apresentadas.
Obviamente, conflitos existem, esses conflitos são redutores de valor e, a partir daí, práticas mitigatórias para atenuar ou resolver esses conflitos costumam ser colocados em prática. Depois, nós começamos a ver que as informações da organização elas podem ser apresentadas no nosso capítulo 2 em diferentes grupos. Eu posso ter informações operacionais, eu posso ter informações de governança, sustentabilidade sociais e eu posso ter informações contábeis. Então, se nós queremos colocar todo esse nosso aprendizado em prática, eu posso também acessar o site da PagMenos, mas agora não seria o site com a visão do consumidor, mas sim um site com a visão enfática relacionada a esse processo de gestão financeira. E se eu quero fazer isso, aí eu posso procurar o site de relações com investidores. Quando eu tenho casos de companhias que desejam estabelecer um diálogo mais intenso com o mercado, quer dizer, uma sociedade anônima que pode acessar públicos investidores mais amplos, aí eu preciso então compreender que o fornecimento das informações dessas organizações se dá por meio de uma diretoria chamada de Diretoria de Relações com Investidores. E aí, nesse caso, ao tentar capturar informações sobre a PagMenos, eu poderia tentar localizar a sua área de relações com investidores. Nesse caso, a PagMenos é uma empresa SA, quer dizer, é uma sociedade anônima, quer dizer, a SA, de um modo geral, ela busca alcançar esse público investidor. Então, a SA de capital fechado, um público mais restrito, quer dizer, por meio da venda aí, de pacotes de títulos de valores patrimoniais, né, como ações para públicos mais restritos ou títulos de dívida. Mas a partir do momento que a empresa se torna uma SA de capital fechado ou de capital aberto, quer dizer, sem acesso à bolsa ou com acesso à bolsa, ela precisa naturalmente se adequar a um conjunto maior de normas, quer dizer, o número de interessados é maior, a legislação se preocupa com isso, daí eu passo a ter normas mais amplas de atuação. Essas normas pressupõem uma fiscalização e monitoramento pela Comissão de Valores Mobiliários, que vai exatamente monitorar esses valores mobiliários, esses títulos que são colocados a um público investidor mais amplo. E nesse contexto, a necessidade de ter um canal de diálogo com o mercado, e esse canal de diálogo com o mercado se dá justamente por meio aí das suas relações com investidores. A empresa tem que ter um diretor que cuide especificamente disso e que precisa estar informando ao mercado tudo aquilo que possa afetar a cotação dos seus papéis e as informações determinadas pelas normas e que sejam apresentadas, muitas dessas informações de natureza contábil. Quando vamos entender a figura das SAs, aí de um modo geral, uma SA é uma empresa cuja propriedade é partilhada entre diferentes sócios, quer dizer, os títulos de patrimônio dela são apresentados sob a forma de ações, e quando ela não conta com a possibilidade de negociação em bolsa, nós falamos de uma SA de capital fechado, que era a situação da PagMenos antes de abrir seu capital e de passar a ter ações negociadas em bolsa. E quando ela resolve, então, fazer o seu processo de abertura de capital, em inglês chamado muitas vezes, né, de oferta pública inicial, e IPO, né, o IPO, aí de um modo geral, ao fazer isso daí, ela torna-se uma SA, só que agora de capital aberto. Quer dizer, uma SA de capital aberto permite, por exemplo, que o investidor, no momento que ele compre o papel da empresa, ele possa receber o dinheiro de volta revendendo esse papel numa bolsa. Qual a vantagem disso? Isso começa a dar liquidez às transações, quer dizer, eu posso, no instante que eu desejar, sair da operação por meio da venda em bolsa, e essa liquidez possivelmente incentiva para que a empresa consiga fazer novas colocações junto a investidores. Essas novas colocações nós chamamos de colocações primárias, quando o papel é vendido pela primeira vez, de um modo geral, pela empresa, a seu público investidor. Quando o investidor compra um papel na bolsa, aí seria uma operação de mercado secundário. Ele está comprando um papel na mão de outro investidor que, por sua vez, acabou tendo origem lá na empresa.
Então, em linhas gerais, esse processo de abertura de capital, ele pode ser visto aqui, ele tem mais ou menos esse grande objetivo. Qual seria o grande objetivo? De permitir que, uma vez que o capital esteja aberto, as ações passam a ter maior liquidez em bolsa, e ao ter maior liquidez em bolsa, mais investidores estariam então incentivados a comprar papéis dessa empresa SA. Se vamos entender a realidade da Pague Menos, agora com o olhar do financista, quer dizer, com o olhar do investidor, quer dizer, do potencial aí interessado nas informações financeiras da empresa, aí precisaríamos procurar o seu portal de relações com investidores. E aí, nesse caso, colocando no Google Pague Menos Relações com Investidores, ou Pague Menos RI, conseguimos entrar nesse portal que a empresa apresenta uma série de informações para seus investidores, muitas informações de natureza contábil, como, por exemplo, as informações de resultado, nesse caso, do segundo trimestre de 2020. E ao entrar nesse portal, começamos a ver, por exemplo, na prática, uma série de conceitos trabalhados nas nossas duas unidades anteriores. Por quê? Porque se vamos entender, por exemplo, o primeiro menu, o principal menu do portal de relações com investidores, aí podemos começar a perceber que um conjunto variado de informações são apresentados. Então, no primeiro momento, a companhia é apresentada. A partir daí, nessa apresentação da companhia, temos toda a história, quer dizer, toda a evolução, quer dizer, mais ou menos aí o que ela busca. Obviamente, se essas informações são abertas, isso está alcançando a mão de potenciais investidores, o que seria bom para a empresa, quer dizer, uma fonte de financiamento ampla, mas também a concorrência está a par disso. E a partir daí a empresa tem que usar a racionalidade para saber o que é que ela vai querer exibir ou não. E nós, enquanto possuidores de bom senso e praticantes da racionalidade, temos que ter então justamente essa visão. A empresa apresenta aquilo que ela, numa visão racional de ônus e bônus, quer dizer, de acessar investidores, mas também de potencialmente deixar informações na mão da concorrência, ela vai ter que ter esse zelo, esse cuidado e ponderar o que deve ou não ser apresentado. Se vamos adiante, também no menu principal do portal de relações com investidores, aí também temos acesso a outros conjuntos de informações que nos interessam. Por exemplo, indo adiante, quer dizer, depois aí da visão da companhia, a empresa começa a apresentar seus critérios ou suas práticas de governança. Então, nós vimos na primeira unidade todas as preocupações existentes com conflitos nas organizações. Conflitos são redutores de valor e, a partir daí, uma preocupação muito grande em estabelecer elementos mitigadores, redutores de conflitos. Esses elementos nós chamamos de governança. E a partir daí, a Pague Menos apresenta, por exemplo, suas práticas de governança. Qual é o seu modelo de governança, como é que a sua composição acionária está distribuída, o que é o seu conselho de administração, seus comitês, diretorias, políticas, estatuto social, ou seja, as regras de convivência dos sócios dessa empresa, seus códigos de ética e conduta, e a partir daí um grande conjunto então de informações que tentam estabelecer como é que ela trata e tenta mitigar seus riscos internos. Mais adiante, aí nós alcançamos talvez a seção aí que mais nos interessa, que é a seção de informações aos investidores. E aí nessa seção de informações aos investidores temos acesso a um grande volume de informações, conforme lá nós discutimos no nosso capítulo 2. São informações que fazem referência ao funcionamento da organização, da empresa Pague Menos, e a partir daí nós vamos ter uma série de informações contábeis, então formulários de referência, documentos enviados à CVM, aí vimos na prática aqui, ó, a preocupação em atender às normas da CVM, essas normas envolvem o disclosure, quer dizer, a apresentação de suas informações ao mercado. Temos comunicados ao mercado, temos informações específicas sobre seus títulos de dívida de longo prazo, chamados de debenture, mas temos também planilhas de fundamentos, ou seja,
muitas organizações, além dos seus números e informações contábeis usuais, quer dizer, de disclosure, de divulgação obrigatória pela CVM, muitas vezes apresentam também informações de natureza operacional, muitas vezes aí chamados de fundamentos e planilhas, planilhas e fundamentos, planilhas de fundamentos. E aí vem a sugestão, quer dizer, entre no site da PagMenos ou de qualquer outra empresa, lá no canal de relações com investidores e veja como os conceitos trabalhados da disciplina podem ser vistos na prática. E mais adiante, aí em informações adicionais, existem uma série de elementos de conteúdo adicional, incluindo um canal para quem desejar falar diretamente com o diretor de relações com investidores ou o canal aí de relações com investidores da empresa. Se vamos entender a situação problematizadora proposta, é importante compreender a história da organização, quer dizer, como é que ela surgiu e como é que ela evoluiu. Se vamos entender o surgimento, quer dizer, a empresa PagMenos nasce em 1981 como uma farmácia relativamente simples, num bairro popular de Fortaleza, mas ao longo dos anos ela evolui muito. E, navegando lá no site da empresa, nós podemos ver nessa cronologia de acontecimentos como é que essa evolução se deu. Então, à medida que os anos vão passando, a empresa vai de fato evoluindo. Então, à medida que os anos vão passando, a empresa vai evoluindo, quer dizer, evoluindo substancialmente. Em um belo momento, essa empresa começa a ter preocupações adicionais, ela começa a manifestar preocupações em evidenciar seus aspectos de responsabilidade social, ambiental, ela começa a ter preocupações em monitorar o seu rating. O que é rating? É a avaliação do risco de crédito da empresa. Então, quando essas preocupações começam a se tornar presentes, possivelmente a empresa evidencia que quer ter uma relação mais próxima com o mercado, ela quer possivelmente ampliar o acesso a diferentes investidores. E de fato, esse crescimento ele persiste ao longo dos anos até que um belo momento aí, em 2017, a empresa ela alcança a marca histórica de mais de 1.000 lojas. Ora, o que isso quer dizer? Quer dizer que, ao longo dos anos, a empresa cresceu substancialmente. E se a empresa cresceu substancialmente, cresceram muitos os seus investimentos. E se os investimentos crescem, também crescem os financiamentos. E é exatamente isso que motiva a apresentação dessa situação problematizadora. Quer dizer, como é que eu consigo então entender essa figura dos investimentos e financiamentos da empresa? Se nós analisássemos a operação dela, então, por exemplo, nos últimos anos, eu começo mais uma vez a verificar esse substancial crescimento do número de lojas. Quer dizer, a empresa ela não tem parado de crescer. Se ela não tem parado de crescer, aí aquela percepção da ampliação de investimentos e financiamentos, ela se torna de fato muito presente. E aí eu tenho justamente a necessidade de entender isso. Ao longo dos anos, a operação cresceu, cresceu muito os investimentos, quer dizer, em reforma de pontos comerciais, em equipar pontos comerciais, em abastecer pontos comerciais, em colocar estoque, em ampliar sistemas, quer dizer, em realizar uma série de colocações de recursos na organização. Claro que ao colocar o recurso hoje é porque eu espero que ele gere mais dinheiro no futuro. Só que se os investimentos são ampliados também os financiamentos. E aí o desafio nosso então e aí como é que eu entendo essa relação de investimentos e financiamentos? Que relatório contábil me traz de forma clara essa relação de investimentos e financiamentos? E a partir daí, por que a empresa ela começa a ter a preocupação de abrir seu capital? Então, esses são os fatos que movem a nossa situação problematizadora e que chama justamente a atenção para isso. Então, o que faz, na verdade, a empresa pensar em abrir seu capital?
Naturalmente, a situação problematizadora foi escrita há mais tempo, a empresa ela já abriu seu capital, e aí uma notícia bem recente, né, chamando justamente isso, né, para o fato de que ela já abriu seu capital, e aí na abertura até do capital o mercado aceitou bem a colocação dos papéis, quer dizer, com a valorização bem expressiva de 21%. Com isso, esse é o objetivo proposto dessa nossa situação problematizadora de tentar entender esse processo de abertura de capital. Esperamos, com isso, ter alcançado o objetivo proposto para essa nossa aula, que seria apresentar essa situação problematizadora associada à abertura de capital da PagMenos. Bons estudos!